Que Hollow Knight é uma obra-prima do mundo dos jogos, todos que jogaram sabem. Mas o que faz de Hollow Knight ser tão divertido a ponto de a sua sequência Silksong ser o jogo indie mais aguardado atualmente? Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo nós vamos tentar entender o que faz de Hollow Knight tão divertido, o que raios os desenvolvedores fizeram para deixar esse jogo extremamente imersivo a ponto de se tornar um dos maiores jogos indies de toda a história. E pra mim o primeiro pilar de todo esse sucesso, ele se chama tutorial orgânico. E calma, eu sei que muitos de vocês não devem saber o que significa esse termo, mas para os desenvolvedores esse termo é extremamente importante. Tutorial orgânico é nada mais do que você ensinar o seu jogador sem retirar o controle da mão dele. Mas em que sentido o desenvolvedor tira o controle da mão do jogador? Pois é, eu tenho certeza que todo jogador vai concordar com isso. Ler textos e tutoriais em jogos é extremamente chato. E é nesse momento que o desenvolvedor tira o controle da mão do jogador, quando ele força o jogador a ler muitos tutoriais e textos gigantescos, principalmente ensinando os controles dos jogos. Quando o desenvolvedor escolhe ensinar os controles do seu jogo através de textos, acontecem dois problemas gravíssimos. O primeiro é que isso é extremamente chato, o jogador não gosta de ficar lendo aquele monte de texto, ele vai ficar entediado ou até desanimar de jogar seu jogo porque ele tá no começo do jogo e tem que ficar lendo um monte de texto e isso ele definitivamente não quer. Mas o segundo problema é ainda pior, porque essa forma de ensinar o jogador é muito ineficiente. O jogador não vai conseguir decorar todos aqueles controles que você colocou no seu texto e pode piorar ainda mais quando o desenvolvedor coloca logo em sequência um monte de inimigo pro jogador já sair batalhando e pulando, enfim. Ele, além de ensinar mal os controles do jogo pro jogador, ainda coloca o jogador numa situação muito difícil, muito complicada, em que ele não sabe, ele não vai conseguir lembrar o que ele tem que apertar para defender, para atacar, para pular, para desviar, para dar o dash. Então ele vai ficar embananado ali, vai morrer, vai se frustrar, enfim, você tá dando uma péssima experiência de jogo pro seu jogador. Então a forma mais eficiente de corrigir isso é usando tutoriais orgânicos. Você vai deixar o jogador descobrir cada comando do seu jogo. Então ele vai sair explorando o seu jogo e vai consequentemente entendendo aos poucos o que cada controle faz. Só que essa forma é um pouquinho mais trabalhosa para o desenvolvedor, porém melhora drasticamente a experiência e a imersão do jogador dentro do jogo. E o trabalho do desenvolvedor vai ser planejar todo o level design do seu jogo para que o próprio jogo force o jogador a usar esses comandos de maneira específicas. E Hollow Knight faz todos os seus tutoriais orgânicos dentro do jogo de forma primorosa. Eu acredito que todo desenvolvedor deveria estudar Hollow Knight para aprender a como fazer esse tipo de tutorial. Podemos já iniciar na primeira cena do jogo, onde os desenvolvedores colocam o nosso cavaleiro para cair de um precipício. E essa cena não foi por acaso, não foi para bonito. Eles colocaram ali propositalmente para que quando o cavaleiro caísse no chão de uma grande altura, o jogador logo entende que ele pode cair de grandes alturas dentro do jogo, que ele não vai tomar dano. E eles fizeram isso sem precisar de tutorial algum, simplesmente colocaram uma cena onde o jogador não consegue fazer muita coisa a não ser observar essa queda. E o tutorial segue a partir daí, ou seja, quando você chega nessa porta, você é obrigado a usar o seu ferrão de ataque para poder quebrar essa passagem. E aqui eles conseguiram atender os dois públicos, o jogador que já tem experiência, então ele já vai sair atacando automaticamente, e eles atenderam também o público totalmente iniciante, que nunca pegou no jogo, nunca jogou um jogo desse estilo, ou seja, eles colocaram essa porta para forçar você a usar esse ferrão de ataque. Se o jogador chegar e atacar de primeira, nada vai acontecer, ele vai seguir a gameplay dele. Agora, se é um jogador iniciante, chegar, encostar nessa parede e não souber o que fazer e ficar ali parado pensando, vai aparecer esse pequeno texto mostrando qual botão o jogador deve apertar. E assim que ele apertar, ele vai destruir essa barreira e já vai aprender a atacar. Então esse é um detalhe extremamente sutil, mas que faz total diferença na experiência dos dois tipos de jogadores. E à frente nós temos esse buraco que segue a mesma lógica. Se o jogador pular direto, nada vai acontecer. Mas se ele cair dentro do buraco e não conseguir sair porque não sabe pular e ficar parado, vai aparecer novamente um texto mostrando o que ele deve apertar para ele conseguir sair de dentro desse buraco. Ou seja, aqui ele é obrigado a aprender o pulo. E logo em seguida temos esse pequeno inseto que vai mostrar para o jogador quem são os seus inimigos dentro do jogo. E vai ensinar também que assim que você derrota um inimigo, você vai receber recompensas através das moedinhas, que dentro do jogo se chamam gel. Então sempre que você derrota um inimigo, você recebe essas moedas. E bom galera, só nesse começo a gente já conseguiu aprender
aprender muito do que vai ser usado ao longo de todo o jogo. E aqui eles garantem que todo tipo de jogador que começar a jogar Hollow Knight vai ter total condição de seguir no jogo porque ele aprendeu os comandos básicos. Outro momento brilhante onde a gente percebe o uso de tutorial orgânico é logo após derrotarmos a Hornet e adquirirmos a habilidade do Dash. Olha só que genial, galera. Você adquire essa habilidade e aparece um texto mostrando qual é o botão do Dash. Até aí tudo bem, você não é obrigado a ler esse texto. Se você apertar o botão, você pode já sair desse texto. Só que tem um porém, os desenvolvedores precisam garantir que você realmente aprendeu a usar o Dash. Ou seja, eles colocaram o texto para o jogador ler e o jogador simplesmente esquipou aquele texto. Mas eles não garantiram ainda que o jogador sabe usar o Dash. Porém, eles vão fazer isso logo em seguida. Então, se o jogador simplesmente pular esse texto, não quiser ler e quiser já partir para gameplay, ele vai ser obrigado pelo cenário a usar o Dash. Assim que ele chegar nessa parte, vai ter essa poça ácida. Se você tentar pular, você não vai conseguir porque é muito baixinho essa passagem, então você vai bater a cabeça no teto e vai cair direto na poça. E isso é feito propositalmente para você não conseguir passar dessa parte sem usar o Dash. E logo na sequência, aqui em cima, nessa posição, nós temos essa pedra, que ela dropa gel. E ela não está ali à toa também. Ela está ali para atrair a atenção do jogador, ou seja, sempre que o jogador vê esse tipo de pedra, ele já vai direto lá para conseguir pegar umas moedas extras, então já vai chamar a atenção dele. Só que o detalhe aqui é que ele só consegue chegar lá em cima combinando o pulo e o dash. Então você faz o jogador tentar combinar essas duas habilidades sem ser de uma forma forçada, ou seja, ele não vai sentir que ele está sendo obrigado a fazer aquilo, ele vai ir de livre e espontânea vontade. Porém, se ele ignorar totalmente aquela pedra e tentar seguir, aí sim ele é obrigado a usar o pulo e o dash. Então todo o level design dessa parte da fase, ele foi pensado especificamente para te ensinar a usar o dash, tanto o dash normal quanto o dash combinado com o pulo. E isso se chama tutorial orgânico, sem muitos textos na tela, apenas usando o próprio cenário para forçar o jogador a aprender esses comandos. Mas agora vamos entrar em um outro pilar que eu acho extremamente importante para o sucesso de Hollow Knight, que é a sua história. E galera, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga um vídeo só sobre a história de Hollow Knight. Como eu não sei se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo aqui no canal, então eu preciso demais que você comenta aqui embaixo e principalmente compartilhe para os seus amigos para que mais pessoas conheçam meu trabalho. E assim eu vou saber se vocês estão interessados realmente nesse tipo de vídeo. Mas seguindo aqui, o que eu quero destacar com relação à história, logicamente que a história de Hollow Knight é incrível, mas eu quero destacar aqui a forma que os desenvolvedores contaram a história para o jogador, porque aqui eles conseguiram atender dois jogadores totalmente distintos de forma primorosa. O primeiro jogador é aquele que não quer saber de história, ou seja, ele não quer ficar lendo o texto, ele não quer procurar nada, ele quer apenas a gameplay. Então todas as cutscenes e falas dentro do jogo não são obrigatórias, exceto algumas lá no final que faz parte, né, da lore do jogo. Então lá pro final do jogo tem alguma coisa que é obrigatório o jogador assistir e tal, mas assim, a maioria esmagadora das cutscenes e falas dentro do jogo, o jogador tem total liberdade para pular. Então esse jogador que não quer saber da história, ele só quer jogar, para ele tem muito desafio dentro do jogo. Os chefões têm dois modos de batalha, você pode derrotar eles normais e também a forma dos sonhos dele, que é uma forma mais difícil. Então tem dois modos de dificuldade na mesma gameplay dos chefões. Tem inúmeros chefões dentro do jogo, desafios de plataforma fáceis, médios e extremamente difíceis, como o próprio Caminho da Dor, que vai exigir um domínio e um controle excepcional do jogador sobre o cavaleiro. Esse é um dos piores locais dentro do jogo, é um dos desafios mais complexos e que exigem muita habilidade para o jogador. Então muitos jogadores acabam desistindo e dropando do Caminho da Dor, eles não querem nem saber e nem fazer esse caminho. Mas aquele jogador que gosta do desafio, esse sim vai passar não só uma vez, mas vai descobrir todas as formas que ele pode fazer esse Caminho da Dor, porque normalmente esse tipo de jogador, ele é insano. Sem contar que existe alguns modos de batalha bem bacana dentro do próprio jogo, como o Coliseu dos Tolos, que é um desafio onde você tem que enfrentar diversos inimigos e vai aumentando a progressão de dificuldade conforme você vence os desafios.
Mas também tem o Panteão dos Deuses, que esse sim é um baita de um desafio onde você enfrenta um chefe atrás do outro até você não aguentar mais ou você derrotar todos, né? Então é um desafio completo para esse jogador que gosta realmente de se superar. Porém, nós temos o outro tipo de jogador, que é aquele que gosta da história. Então, esse jogador, ele vai ler todas as falas, ele vai assistir atentamente a cada cutscene do jogo, ele vai conversar com todos os NPCs para saber todos os detalhes do jogo. E Hollow Knight entrega muito disso para todos os jogadores que são exploradores. E para esse tipo de jogador, Hollow Knight também entrega o melhor. Seu mapa é gigantesco, cheio de locais secretos, relíquias perdidas que contam mais da história de Hollow Nest, passagens secretas e sem contar na mecânica do Ferrão dos Sonhos, onde você literalmente consegue entrar na mente de cada NPC dentro do jogo e até dos próprios inimigos, e cada um vai te contar um pouquinho mais da história desse mundo, das memórias dele, e isso acrescenta demais para toda a lore do jogo. Então esse tipo de jogador vai se deliciar explorando cada cantinho do mapa do jogo e montando todo o quebra-cabeça que é a história de Hollow Knight. Mas tudo isso que a gente conversou até agora não teria o mesmo impacto sem mais dois outros pilares extremamente importantes, que são as trilhas sonoras e efeitos sonoros do jogo e também a sua ambientação e arte. O estilo de arte de Hollow Knight é extremamente belo. Lógico que isso é um gosto pessoal de cada um, mas é um consenso geral de todos os jogadores que a arte de Hollow Knight é simplesmente maravilhosa. Porém, o que mais impressiona não é a arte em si, mas sim toda a ambientação do mundo do jogo. O mapa é gigantesco e dividido em regiões, mas para cada região do jogo existe um bioma totalmente diferente. Em um lugar você tem uma floresta muito bonita, muito viva, e em outro lugar você tem um labirinto escuro e sombrio, totalmente ameaçador. E para cada bioma que você passa dentro do jogo, existem personagens únicos e característicos daquele lugar. E é isso que faz o jogador se impressionar e ficar cada vez mais imerso dentro desse mundo, porque ele vai querer conhecer cada tipo de inimigo dentro do jogo, o que cada um deles faz, qual o seu tipo de ataque, como que é a ambientação, todos os lugares secretos. Enfim, Hollow Knight é um jogo extremamente completo nesse sentido. Mas o que torna tudo ainda mais impactante e mais vivo é as trilhas sonoras e a música. A trilha sonora tem um poder incrível dentro de Hollow Knight. Cada bioma dentro do jogo tem o seu tema específico, que já traz aquele clima particular de cada região dentro do mapa, e isso é muito bom. Por exemplo, aqui no Caminho Verde, apesar de ser um lugar que tem sim os seus inimigos e perigos, você consegue se sentir mais acolhedor. É um lugar mais aconchegante, um lugar mais para descanso. Ou seja, ele passa muito a sensação de um lugar seguro, tranquilo, vivo, e o sentimento que essa trilha sonora passa pra gente é muito acolhedor. Mas quando chegamos no Ninho Profundo, a coisa fica totalmente diferente. É um lugar criado para ser assustador e deixar o jogador a todo instante em estado de alerta. Ele não sabe quais os perigos estão escondidos por trás de toda essa escuridão. Sem falar nesses efeitos sonoros que eles colocaram aqui em Ninho Profundo, que é de dar calafrios. Então, literalmente, esse é um lugar para ser totalmente hostil para o jogador. Ele vai precisar ficar o tempo todo em alerta e muitos jogadores têm um medo real dessa parte do jogo. E pra mim, Hollow Knight é muito especial, pois foi ele que despertou em mim o desejo de aprender a criar os meus próprios jogos, criar esse tipo de experiência pro jogador. E se você, assim como eu, tem esse desejo de criar os seus próprios jogos, criar experiências parecidas com Hollow Knight, ou com esses grandes jogos que entregam realmente uma diversão pro jogador, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pros melhores cursos de desenvolvimento de jogos que eu mesmo fiz e recomendo sem medo algum pra vocês, porque eu sei que vai ajudar demais na caminhada de vocês.
vocês. Então aqui embaixo vocês vão conseguir encontrar cursos para todas as áreas do desenvolvimento de jogos, beleza? Você vai poder aprender programação de jogos, tem cursos aqui de arte, pixel art para jogos, você pode aprender a fazer modelagem 3D para criar os seus modelos daqueles jogos extremamente realistas, curso de músicas e efeitos sonoros e até mesmo de edição de vídeo e construção de comunidade. Então são cursos excelentes, vitalícios e que na sua maioria saem do zero, ou seja, se você não tem experiência alguma, você pode começar hoje mesmo e ir começando da forma correta. Então os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E galera, na minha opinião, todos esses fatores que a gente conversou ao longo desse vídeo tornaram Hollow Knight esse jogo colossal. E eu, assim como muitos de vocês, estou ansioso para Silksong. Eu espero que ele traga novamente essa sensação de jogar esse jogo incrível pela primeira vez, como foi em Hollow Knight. Porque a primeira vez que você joga Hollow Knight e você descobre os seus segredos, principalmente sem usar a internet, né? Ou seja, você descobre ele na raça, é uma sensação incrível. É uma das melhores experiências que você pode ter como jogador. E o meu maior desejo é que Silksong traga esse sentimento novamente para toda a sua comunidade. E se possível de forma melhorada. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, considere se inscrever. Você vai estar ajudando demais o meu trabalho e vai estar me apoiando para que eu traga cada vez mais conteúdo de qualidade como este aqui para vocês. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo no vídeo e eu quero saber também se vocês querem o vídeo de história de Hollow Knight. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.